Eu sou doutora Adriana Oliveira Lima, sou formada em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em Pesquisa em Ciências Sociais. Tenho mestrado em Educação também na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tenho doutorado no Reino Unido. Tenho 5 livros publicados pela editora Vozes. Tenho experiência em educação em todas as áreas, desde das crianças pequenininhas em creches até a universidade. Dei aula durante anos na universidade, tenho muitos artigos, tenho um blog, né, onde tem mais de 300 artigos publicados. Publiquei muito tempo em jornais, né? Agora, a ideia desse canal é divulgar ideias pedagógicas e psicológicas. A psicologia centrada em divulgar as ideias do Jean Piaget, que é o foco assim, dos meus estudos, e tentar mostrar toda essa aplicação que essas teorias piagetianas têm para a melhor qualificação da educação. Então, eu vou pegar diferentes temas atuais, temas mais teóricos, né, de forma a expor a teoria piagetiana e as suas implicações pedagógicas. Muito obrigada e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o período intuitivo. Essa criança que vai de 4 até os 6 anos, mais ou menos. É muito importante a gente começar entendendo que essas estruturas que Piaget descreve, elas não são substitutas, né? Elas não substituem, o sensório motor não é substituído pelo simbólico. Elas são o que Piaget chamou de integrativas, né? Então, quando a criança se torna simbólica, ela integra o sensório motor, né? Quando ela se torna intuitiva, ela integra o sensório motor e o simbólico, né? Então, essas estruturas, elas vão todas pela vida fora. Entre 4 e 6 anos aparecem algumas diferenças, né? Então, aquela criança simbólica, que era quase um doidinho, né? Uma criança que não diz coisa com coisa, e que a linguagem é monólogo, né? Ela fala com ela mesma, ela fala sozinha, ela repete frases, você está falando de uma coisa, ela fala de outra, né? Vai ser substituída agora por uma linguagem mais organizada, né? Ela vai agora começar o que Piaget chamou de informação adaptada. Ela vai começar a fazer perguntas. E quanto mais ela se aproxima dos 6 anos, mais essa estrutura de perguntas, de causalidade, de compreensão do mundo vai crescendo. Então começa aos 4 anos, mas o seu auge vai ser por volta dos 6 anos de idade, né? Então ela pergunta tudo por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Às vezes ela não tem nem interesse, né, em saber toda a sua explicação, e às vezes ela não alcança, não tem nível mental para entender a explicação, mas ela pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Às vezes até um porquê sim ela ainda aceita, que é mais típico dos simbólicos, né? Então ela vai se diferenciar muito do simbólico por essa capacidade de começar a organizar essa linguagem e o seu pensamento na busca da compreensão do mundo, que não é só o desejo dela, né? No simbólico ela é só desejo. Eu sou super-homem, eu sou a bela adormecida, eu sou não sei quem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu sempre soube, né? E de repente ela começa a adaptar às estruturas da realidade, né? Então a linguagem vai mudando e a maior característica são as perguntas por quê, por quê, por quê, né? E vai também agora aprender algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, recortar, essa criança já pode recortar, essa criança já tem que desenhar a figura humana, já tem que representar algumas coisas, né? O sol, uma casa, eventualmente ela já pode desenhar um triângulo, né? Que é um dos testes do Piaget, o desenho das formas, né? Ela já começa a desenhar, ela já colore dentro, né? Já bem organizado. Ela pode jogar, por exemplo, o jogo da memória, já agora coberto, né? Para achar os pares. Ela pode jogar um dominó figurativo, né? Que tenham figuras, né? Para achar o igual, que sejam só com figuras. Não tem pressa nenhuma da alfabetização, né? Nós falamos em 2 vídeos ou 3, não me lembro, sobre alfabetização. Então, todas as crianças, por volta de 4 anos, demonstram um interesse em ler. Ficam perguntando o que está ali escrito nos livros, você diz, às vezes, algumas decoram os textos inteiros e repetem, e isso não significa que a criança tenha a capacidade
de organização do pensamento para a compreensão do código escrito. Não há nenhuma relação. É apenas a curiosidade, a descoberta de que existem palavras, né? De repente, quando você bota no desenho da criança o nome dela, ela vai e risca em cima, né? Então ela começa a copiar o nome dela. Ela, entre 4 e 6 anos, ela mesma escreve o nome dela. Ela pode escrever várias palavras que você pode ir ensinando, mas não há nenhuma possibilidade concreta da lógica do pensamento dessa criança ser alfabetizada ainda, né? Ela só vai ser alfabetizada por volta dos 6 anos. Pode ser que eventualmente umas um pouco antes e outras um pouquinho depois, mas por volta dessa idade de 5, 6 anos, mais próximo dos 6 anos, né? Então essa criança de 4 anos é uma criança interessantíssima, é uma criança que ouve histórias, vê um filme inteiro, pode ir para o teatro, pode jogar jogo de memória, ela é uma riqueza para os adultos interagirem, né? É uma grande novidade, né? Essa estrutura de pensamento. Agora, ela é extremamente egocêntrica, ela só vê o ponto de vista dela e é o ponto de vista dela que interpreta o mundo, né? Então, é o que ela vê, né? Não adianta você dizer que tem alguma coisa atrás da porta, né? O mundo dela está todo na visibilidade, né? Aí nós temos alguns testes, né? O Piaget faz o teste de medida, que em outro vídeo eu quero fazer só mostrando esses testes, né? O teste da reta projetiva, como a criança constrói a reta projetiva, a conservação do número, como ela é capaz de fazer uma correspondência entre 2 elementos, mas não é capaz de compreender, né, as quantidades e suas dimensões espaciais. Então ela ainda tem algumas dificuldades de lógica, não tem nenhuma lógica nesse pensamento intuitivo. Ele é centrado, ele é da sua percepção, ele é da sua experiência, ele é da sua visão. Então a criança é extremamente egocêntrica, ela só pensa do ponto de vista dela. Então jogar com ela o jogo da memória, assistir um filme, tudo isso vai enriquecendo e levando ela a ver outros pontos de vista, ver as peças que você ganha, né? O jogo que você coloca, o comentário que você faz no filme, né? Então ela vai começando a interagir e sendo capaz de fazer uma adaptação ao mundo dos adultos, tá? Muito obrigada.